Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui mais uma vez juntos. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada. A nossa aula da semana passada, se vocês recordam, eu passei os slides sobre os elementos químicos da tabela periódica. Então nós vamos começar com uma leve revisão do que nós vimos e também eu passei uma atividade, que era para você colocar o nome do elemento químico, o número atômico dele. Estão lembrados? Então, nós vamos dar uma revisada aqui legal e dar continuidade à nossa matéria, certo? Vou colocar aqui na lousa para vocês um elemento que ele é muito conhecido por nós. Esse elemento é o carbono. Carbono. Ele tem a sigla C. E esse C é maiúsculo. Relembrando que na nossa aula passada eu disse para você que quando um elemento químico tem somente uma sigla, essa sigla é maiúscula. Quando um elemento químico tem duas siglas, um é maiúsculo e a outra é minúscula, certo? Então eu tenho o carbono aqui, C maiúsculo, e dentro lá, ó, do quadradinho da tabela periódica, eles traz dois números. Também falei para vocês assim, gente, nem toda tabela periódica vai trazer os dois números. Tem tabela periódica que traz somente um, que é o número atômico. E o número atômico, eu mostrei para vocês que na tabela periódica ele segue uma sequência crescente, certo? Então, o carbono, ele tem o número atômico 6. E o outro número que leva dentro do quadradinho quando tem na tabela periódica é a nossa massa. E a massa do carbono é a massa 12. Professor, essa posição aí que você está colocando, 6 embaixo, 12 em cima, é a posição que eu escolhi, tá certo? Não existe uma regra na tabela periódica em que vai estar estabelecida a posição do número atômico ou da massa. Não tem essa regra. Você coloca onde você quiser, certo? Então eu gosto de colocar o número atômico embaixo e a massa em cima. Outro elemento que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pensar aqui. O sódio. Ó, vou colocar aqui, ó. O sódio tem a sigla Na. Até comentei para você por que o sódio tem a sigla Na, por que não combina com o nome sódio, certo? Maiúscula a primeira letra, minúscula a segunda letra. O sódio ele tem número atômico 11. E a massa dele é 23. Aí você deve estar se perguntando, professora, nós vamos ter que decorar? Não. Eu até cheguei a comentar com vocês isso na aula passada. Toda vida que você for fazer uma prova de química, você for fazer algum teste, alguma coisa que envolva elementos químicos, é obrigado a prova te demonstrar, te mostrar os valores de massa, de número atômico de um elemento, certo? Nas provas, antigamente, trazia a tabela periódica. Como ela requer uma folha a mais, como ela requer mais um pouco de investimento, né? Porque é uma folha a mais, é uma impressão a mais. O próprio Enem e o próprio vestibular da UES, eles colocam somente os valores que você vai precisar utilizar na prova. Lá, antes de começar as questões, ele coloca a tabelinha. O Enem já faz um pouco mais diferente. Ele já sabe que o aluno passou 3 anos no ensino médio trabalhando alguns elementos químicos. Então, ele já sabe que você sabe qual é a massa do sódio, a massa do carbono, a massa do oxigênio. Então, assim, no decorrer dos 3 anos que nós vamos passar juntos no ensino médio, você acaba fixando os valores de alguns elementos químicos, que são aqueles que a gente mais trabalha, certo? Então, eu trouxe aqui 2 elementos químicos, um carbono, que combina a letra C, e o sódio, que não combina, que é Na. Enfim, onde eu quero chegar?
Eu quero chegar no número atômico, na massa, no número de elétrons, no número de prótons, no número de nêutrons. Para quê? Para que você possa entender qual é o sentido, qual é a direção de cada um, certo? Então, vou colocar aqui para você um novo elemento químico para a gente trabalhar justamente essa parte. Pronto, eu selecionei para vocês aqui o nitrogênio. Nitrogênio tem a sigla N maiúscula, número atômico 17 e o número da massa dele é 14, certo? Gente, o número atômico é a mesma coisa de eu falar número de prótons. Prótons simbolizam cargas positivas, certo? Então, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. E eu simbolizo pela letra Z, certo? Número atômico é a mesma coisa que número de prótons, simbolizado pela letra Z. Aí eu pergunto para você, quem é o número atômico, quem é o número de prótons do nitrogênio? Aí você fala, 7. Eu até falei para você na aula passada que toda vida que tiver os dois números dentro do quadradinho da tabela periódica que tem lá a sigla, para você ter, para você saber a diferença dos dois, sempre o número atômico é o menor número da tabela, sempre. Sempre o menor número da tabela é o número atômico, certo? Então, número atômico, número de prótons do nitrogênio é 7, certo? Número de massa, nós também simbolizamos o número de massa pela letra A, certo? Letra A, número de massa. Qual é o número de massa do nitrogênio? 14. Dentro do quadradinho, só vamos ter dois números. Quem é os dois números? Número atômico, ou número de prótons, e o número de massa. Número atômico é sempre o menor número, e o número de massa é sempre o maior número. Que é quanto o número de massa? 14. Certo? E eu tenho aí, por último, uma novidade pra gente, que é o número de elétrons. Número de cargas, número de elétrons. Daqui a pouco eu vou te dizer que existe dois tipos de elétrons. Por enquanto, toda vida, preste atenção agora nesse bizu, ó. Toda vida que você não tiver cargas no elemento químico, toda vida que você não tiver cargas no elemento químico, que cargas são essas, professora? Positiva ou negativa? Toda vida que tu não tiver cargas no elemento químico, o número de elétrons dele é igual ao número de prótons. Repetindo. Toda vez que você não tiver cargas, positiva ou negativa, no elemento químico, o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é o número atômico, que é quanto? 7. Aí você colocar assim, ó. 7 elétrons. Certo? Então, vamos só recapitular. Número de prótons é a mesma coisa que o número atômico e leva a letra Z. Número de massa é aquela que tem o valor maior e tem a sigla A. E o número de elétrons, quando não tem nenhuma carga positiva ou negativa no elemento químico, o valor do número de elétrons é igual ao valor do número de prótons, que é o número atômico. Certo? Vou seguir adiante, tá bom? E para a gente finalizar essa parte, nós vamos ver o número de nêutrons. Olha, deixa eu só dizer aqui uma coisa para vocês, tá? Para vocês não esquecerem. Dentro do quadradinho da tabela periódica, eu vou ter dois números. Um é o número atômico, que é o menor número, e outro é o número de massa, que é o maior número. Não vamos ter, certo? O número de nêutrons.
o número de nêutrons simbolizado pela letra N, nós não vamos ter. Nós vamos ter que calcular. Como é que eu calculo, professora, o número de nêutrons? Número de nêutrons, preste atenção. Número de nêutrons é a massa menos o número atômico. Sempre, sempre. Massa menos número atômico. Massa, letra A. Número atômico, letra Z. Então, como é que eu calculo o número de nêutrons? Nêutrons é igual a massa menos o número atômico. Quanto é a massa? 14. Número atômico, 7. Nêutron, nêutron dá quanto? 14 menos 7? 7. Certo? Então, nós não vamos ter de bandeja para você o número de nêutrons. O número de nêutron é um cálculo que nós vamos ter sempre que fazer, que é a massa menos o número atômico. Sempre o maior menos o menor. Beleza? Então, ó, 14 menos 7, 7. Certo? Aí, vou seguir adiante aqui no nosso raciocínio, tá bom? Agora, você vai correr, pegar o livro e abrir na página 167, na questão 3. Ah, professora, não tem o livro. Não tem problema. Eu desenhei aqui bonitinho, quase, né? Bonitinho, na verdade, para a gente poder fazer o que ele está pedindo, certo? Na página 167, na questão 3, ele quer assim, ó. Forneça o nome, os valores que substituem corretamente as letras de A a O. Então, se você prestar atenção aqui no nosso quadrinho, ó, preste atenção no que eu vou falar, tá bom? Eu tenho um elemento químico, eu tenho o símbolo do elemento químico, eu tenho o A. Quem é o A, hein? A é a massa. Eu tenho o Z. Quem é o Z, hein? Z é o número atômico, que é o mesmo que o número de prótons, que é a letra P, né? O N é o número de nêutrons, que é aquele que nós não vamos encontrar na tabela periódica, na verdade, nós vamos ter que sempre calcular massa menos o número atômico, e o número de elétrons, que eu falei assim, ó, se o nosso símbolo não tiver nenhuma carga positiva ou nenhuma carga negativa, o número de elétrons é igual ao número atômico. Foi isso que eu falei? Pronto. E aí ele disponibilizou, ó, o elemento ele colocou argônio, a sigla ele colocou AR, só que ele não me deu a massa, ele me deu o número atômico, que é 18, ele não me deu o próton, ele colocou B. Então, se você perceber, tem aí as letras do alfabeto da A até o O. Então, nós vamos desvendar um por um, tá certo? Primeiro, nós vamos dar uma olhada no argônio, tá bom? Se você tiver a tabela periódica aí, deixa eu ver aqui, ó, na página. É porque o livro de vocês, ele não traz legal assim a tabela periódica pra gente. Mas eu creio que vocês devem ter uma tabela periódica aí com vocês. Mas então depois eu procuro. Eu tenho outra aqui. Pronto. O que é que a nossa tabela está dizendo? Ó, ele está dizendo que o número atômico do argônio é 18. E eu falei para você, olha aqui, ó. Eu falei para você que o número atômico ele está em ordem crescente, tá? Então você vê aqui, ó, número 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Se você der uma olhadinha, o 18 vai estar bem aqui assim, ó. Aqui no cantinho, ó. Tá vendo, ó? Argônio 18. Tem a massa dele aí dentro? Tem? Deixa eu dar uma olhadinha se tem aqui. Tem sim, ó. A massa dele é 39,9. Vamos arredondar para 40? Pode, professora? Pode sim.
Se, ó, tem 39,9, o número que está depois da vírgula for maior que 5, você pode arredondar para o próximo número. 39,9, 40, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, ó, a letra A, tá? E vou colocar um 40. Agora ele quer saber quem é o próton. O que foi que eu disse para vocês? Que o próton é a mesma coisa que o número atômico. Qual é o número atômico dele? 18. Então, o número de prótons dele é 18. Já tem o número de nêutrons, certo? E agora eu vou para o número de elétrons. Se, ó, vou logo dar uma dica. Aqui, ele não disse que tem nenhuma carga positiva nem carga negativa. Então, todos os elétrons dessa tabela vai ser igual ao número atômico, certo? Ele não colocou aí, ó, na tabela dizendo que tem alguma carga positiva ou negativa. Ele não colocou isso aí. Então, já que ele não colocou, é porque é todo mundo nêutron e a gente pode colocar o valor de elétron igual ao número atômico, certo? Então, vou apagar aqui a letra C e vou colocar 18, certo? O potássio, eu não tenho a sigla dele. Vamos encontrar? Ele também não deu o número atômico, certo? Vamos dar uma olhadinha no que ele deu pra gente nessa questão? Preste atenção, ó. Ele deu a massa, que é 39. Ele deu o número de prótons, que é... Não, minto. Ele não deu o número atômico nem número de prótons, mas ele deu o número de nêutron, que é 20. Como é que eu encontro o número de nêutrons, hein? Relembrando, número de nêutron é aquele número que não vai estar na tabela periódica. E eu faço como? Massa menos número atômico. Ou então, o que foi que aconteceu aqui, ó? Para mim achar esse valor de 20, eu fiz massa menos número atômico, que deu 20. Se a massa é 39 e eu diminuí do número atômico e deu 20, quanto é esse número atômico aí? 39 menos 20, né? Que dá quanto? 19. Então aqui, ó, nessa letra E e nessa letra F, eu tenho um 19. Por que é que eu sei que é um 19, hein, professora? Porque ele me deu o número de nêutrons. E o número de nêutron é a massa menos o número atômico. E aí eu sei quanto é a massa. A massa é 39. Se eu sei que a massa menos o número atômico deu 20, é porque o número atômico é 19. Certo? Próximo que eu tenho que encontrar, número de elétrons. Como eu falei, se eu não tenho nenhuma carga, o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico, que é quanto? 19. E a sigla, professora? Vamos buscar aqui na tabela periódica. Ó. Se eu tenho argônio, que tá bem aqui assim, ó. Peraí. Tá aqui ele, que é o 18. Olha lá, ó, o 19. Para vocês verem aqui, ó. É o K maiúsculo. K maiúsculo é o símbolo do potássio. Certo? Próximo aqui para vocês. Eu tenho aqui um elemento que eu não sei quem é, mas pela sigla eu já sei. Mas vamos achar logo os números dele, tá bom? Depois a gente olha quem é ele na tabela periódica. Ele não me deu, ó, preste atenção, ó. Ele não me deu a massa, ele não me deu o número atômico, ele não me deu prótons. Ele me deu o número de nêutrons. Nesse caso aí, gente, ó, o que ele deu pra gente, dá pra gente resolver? Dá sim. Porque ele deu, ó, o número de nêutrons, sei que é o resultado da massa menos o número atômico. Professora, mas eu não tenho a massa nem o número atômico. Quem é o próximo lá que ele deu pra gente? Número de elétrons.
E eu falei que quando não tem nenhuma carga, o número de elétrons é igual ao número atômico. Então, se lá é 20, aqui também é 20. Se o número atômico é a mesma coisa que próton, aqui também é 20. Certo? Aí a massa, ó. Preste atenção no jogo da massa, ó. Número de nêutrons é a massa menos o número atômico, certo? Então, ó, aqui eu tenho um valor que menos o número atômico, que é 20, deu 20. Quanto é a massa? 40, né? Se o número de nêutrons é massa menos número atômico, eu tenho massa menos número atômico, que deu 20. Então, a massa é 40. Requer um pouco de raciocínio, né? E aí, ó, nós vamos aqui, número atômico 20 do cálcio, seguindo a sequência aqui do potássio, não é verdade? Ó, ó, quem é o próximo aqui? Cálcio, Ca, certo? Cálcio. E para finalizar, vamos falar aí do escândio. Escândio, depois a gente vai atrás da sigla dele, tá bom? Então vou apagar aqui, ó. Vou apagar todas as letrinhas que nós vamos encontrar. Ô, coisa boa, ele deu a massa, que é 43, ele deu o número atômico, que é 21. Beleza. Quanto é o número de prótons? 21. Prótons é igual ao número atômico. Eu vou logo copiar o elétron, certo? Porque o elétron é a mesma coisa que o número atômico quando ele não tem cargas. 21. E o nêutron? Nêutron é a massa menos o número atômico. 43 menos 21 dá quanto? 22. Então eu vou aqui na tabela periódica olhar o escândio que tem número atômico 21. Aqui, ó, 19, 20, 21. Escândio com a nossa sigla SC. Certo? E aí, pra gente finalizar, eu vou deixar para vocês a página 167 da questão 1 à questão 7, tá bom? Aí você não precisa fazer a questão 3, porque já está feita, tá bom? Então, gente, muito obrigada por vocês terem chegado até o final do nosso vídeo. Se vocês quiserem dar uma estudada no nosso livro, é só você pegar as páginas antes da página 167, que tem todo o assunto para vocês, tá bom? Então, ó, um beijão e boa aula. Tchau, tchau!